Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos aqui para mais uma leitura extra, tá? Essa é uma leitura extra pro signo de Áries e eu decidi fazer uma leitura extra pro signo de Áries porque a última leitura que eu lancei, é, acho que da semana passada, passou das 100 visualizações, sabe? Esse canal aqui, ele pega bem pouca pessoa mesmo. Aí eu pensei assim, poxa. Nos níveis de visualização do meu canal foi além da média, né? Então, Áries, Touro e Gêmeos vão ganhar a leitura extra, então eu estou gravando, tá? Essa vai ser uma leitura extra pro signo de Áries, então vai ser um pouco diferente das outras leituras, porque eu quero trazer aqui uma nova metodologia para leituras, tá? E eu espero que vocês gostem, tá bom? Hoje a gente não vai ler as runas, mas a gente vai ler tarô e baralho cigano, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos ver quais são as energias com o baralho da lua, tá? Com o oráculo da lua. Pro signo de Áries, pra egrégora de Áries, qual é as energias pra egrégora de Áries? Coloque mais, traga mais amor para esta situação. Lua nova em Aquário. Suas emoções estão muito altas aqui. Super lua. E o seu trabalho duro vai te pagar em breve, tá? Está valendo a pena aqui. Lua nova em Capricórnio. Ariano, tem alguma situação aqui que você precisa colocar mais amor na situação, mas você já tá aqui se dedicando praticamente que 100% nela. Então, tem uma situação aqui que tá precisando da sua atenção. E a gente vai explorar um pouco mais sobre isso agora com o tarô, tá bom? Ai, gente, eu esqueci de pedir. Se inscreva no canal, tá? Caso você não seja inscrito. E curte o vídeo, compartilha, tá? Me ajuda e também ajuda o canal a alcançar mais pessoas, tá? Pronto, já desvirei. Desculpa aqui, ou cortei, tá? Então não se assuste. Vamos ver aqui sobre o que a gente tá falando, tá? Quais são as informações aqui para a egrégora de Áries? Dois de espadas. Oito de copas. Três de ouros. E a imperatriz. Ares, eu percebo que aqui você vai precisar. É que nesse baralho, gente, as cartas são um pouco diferentes do Rider-Waite, tá? Então, eu vou aqui fazer uma leitura baseada nesse baralho, tá? Mas não achem esquisito. Porque exatamente o dois de espadas no Rider-Waite, a moça aqui, né? A pessoa, ela tá vendada com as espadas na mão, né? Como se ela estivesse pronta para atacar alguém. E aqui, nesse baralho celta, ela tá disposta aqui a ouvir, enxergar e conversar, tá? Então é uma aproximação diferente que esse baralho aqui vai fazer em relação ao outro, tá? A mesma coisa é pro oito de copas. No oito de copas, geralmente a gente tá falando de uma pessoa que vai abandonar uma situação, tá? Porque achou que não dava mais para ficar ali e vai em busca de outra situação. Só que nesse baralho aqui, ele traz uma informação de que você está indo de encontro a essas oito copas, tá? Você não abandonou as oito copas ainda, você vai encontrá-las, tá? Então, eu vou fazer aqui a interpretação baseada nesse baralho, tá?
Enfim, gente. Aqui a gente tem uma situação em que vai precisar que você seja um pouco mais compreensivo, tá? Pelo que eu tô percebendo. Principalmente aqui se você quer ter ganhos materiais e concretizar aqui algum sonho que você quer, tá? Se você quer alguma coisa, vamos supor, gente, não adianta você querer, por exemplo, comprar uma casa, se você não está disposto a procurar a casa, tá? Se você não está disposto a negociar a casa e se você não está disposto a juntar dinheiro para comprar a casa, tá? Então aqui eu tô falando de uma situação assim. Precisa aqui que você seja um pouco mais compreensivo e aberto para que você compreenda aqui a totalidade dessa situação e aceite resolver a situação dessa forma para que você colha aqui algum ganho, alguma comemoração, tá? Porque aqui o três de ouro, gente, ele é a primeira comemoração que tem. Os três falam das primeiras comemorações que tem, tá? Então, é como se você aqui, para começar alguma coisa, você precisa primeiro ouvir e ir atrás aqui de entender a situação, para que isso seja comemorado depois no futuro, tá? A imperatriz aqui fala de uma pessoa que é assim, ela tem bastante empatia, ela compreende a situação, ela é compreensiva, ela tenta entender, tá? Ela cuida, ela nutre, tá? E aqui tá pedindo que você faça isso, tá? Aqui, das águas aqui, dessa imperatriz, saiu a vida, tá? Da saia dela, que a gente vê que sai uma vida aqui. Então, precisa que você aqui seja um pouco mais compreensivo, tá? Para que essa situação aqui se resolva. Por quê? Porque se eu fosse ler como um hard rate, eu iria provavelmente falar para você que você estava na defensiva, pronto para o ataque, tá? Mas não vai adiantar você estar na defensiva aqui, nesta situação, tá? Vamos ver do que a gente está falando. O eremita, 2 de ouros, o enforcado e o ás de ouro. Tem uma situação que provavelmente eu tô falando aqui de uma situação relacionada a alguma coisa financeira, material do seu trabalho, tá? Veio bastante ouros para resolver essa situação. Precisa aqui de uma ação prática sua, precisa de mais praticidade, tá? Talvez seja por isso que você precisa ser um pouco mais compreensivo para entender a situação e pensar numa solução mais prática, tá? Aqui com o eremita 2 de ouro, me fala de você tendo o conhecimento necessário para começar a fazer algum movimento, tá? Aqui a gente está falando de um equilíbrio que precisa ter, talvez financeiro, tá? Vai precisar também que você entenda a situação de uma outra forma. Como eu disse, em vez de você compreender a situação aqui de uma forma onde você estava vendo na defensiva para se defender da situação, aqui precisa que você abrace a situação e compreenda ela dessa forma, tá? Aqui o Ás de Ouros vai trazer aqui um início de alguma coisa. Então, talvez aqui seja você precisando, como no meu exemplo, né? Entendendo aqui toda aquela situação da casa, para que você compre uma casa, tá? O Ás de Ouros aqui talvez seja você conseguindo investir. Então, você faz aqui um equilíbrio das suas finanças, coloca tudo meticulosamente no papel e separa uma quantidade todo mês para sua casa, tá? Pode ser que eu esteja falando disso, porque eu estava dando esse exemplo, tá? Também aqui a gente está falando de você tendo que trazer mais a sua sabedoria, tá? A gente não tem copas aqui nessa linha, então não é uma situação que você vai resolver sendo muito emocionado, tá? Vai precisar aqui que você traga um pouco mais de racionalidade e praticidade na situação, tá? Vamos ver aqui uma outra linha sobre esse assunto.
o rei de ouros, né? O diabo, a temperança e o seis de ouros. De novo, vem pedindo para que tenha mais equilíbrio, tá? Olha, o rei de ouros, se você estava aqui tentando fazer alguma coisa financeira, alguma coisa assim, por exemplo, eu queria investir dinheiro em alguma coisa, eu queria começar um negócio novo, eu queria ver os meus recursos aqui crescendo, tá? Porque eu preciso de ter crescimento, quero ter crescimento na minha carreira, tô procurando um novo emprego, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mais material mesmo. Aqui me fala para que você precisa de ter um pouco mais de equilíbrio. Não é uma questão aqui que te falta dinheiro, tá? Você não tá numa falta de dinheiro, pelo contrário, é que você tem dinheiro para fazer. Você tem os recursos necessários para fazer essa movimentação. O que tá faltando aqui? Eu acho que força de vontade para você começar, tá? Às vezes a gente fica assim se pegando em possíveis situações que podem acontecer e não começa nada porque acha que vão acontecer as coisas que a gente acha que vai acontecer, tá? Isso é ruim. Isso é muito ruim. Porque você vai ficar parado e não começar nada, né? Aqui eu tô falando de uma situação extremamente positiva. Você tem que começar aqui a se movimentar para ela, tá? O rei de ouros com o diabo fala aqui de uma pessoa rica, tá? Uma pessoa muito rica aqui, ambiciosa e com instinto empreendedor, com aquele faro empreendedor. Aqui você consegue alcançar caminhos maiores, tá? Você consegue aqui alcançar mais. E aqui, com a temperança e os seis de ouros, pede aqui que você tenha mais equilíbrio também na relação que você faz em doar aos outros. Por exemplo, gente, eu não tô falando de família, tá? Às vezes, sei lá, alguém da sua família tá precisando muito e você doa pra ele, tá bom? Não é disso. Eu estou falando de você se doar aos outros. Então, é aquela situação de querer agradar todo mundo, tá? Pede que você tenha mais equilíbrio nesse tipo de situação. Não é o seis de copas, por falar assim de algo mais de caridade ou de coisas assim, mas é o seis de ouros, também fala de caridade, porque é um seis, tá? Então, pede aqui que você tenha equilíbrio. Você tem que se doar aos outros, contanto que você não saia aqui da sua ideia original, do seu caminho original, tá? Se você fizer isso, é provável que você consiga manifestar a riqueza que você vem procurando, tá? Se eu não estou falando aqui como empreendedor, eu estou falando de que, então, pode ser que você receba uma grande quantia em dinheiro, tá? E para que você aqui não se esgote os seus recursos, você vai precisar aqui ter temperança. Quase não tem espadas na mesa aqui ainda, tá? Então fica complicado você pensar em querer usar todos os seus recursos sem ter uma estratégia para eles. Você provavelmente vai perder, tá? E depois vai ficar sem nada. E isso é muito ruim para você, tá bom? A gente tem o diabo aqui. O diabo, ele pode estar falando também de você tenta assim alguma coisa sobre luxúria, como eu tenho recurso, então eu vou gastar, tá? E aqui pede que você tenha equilíbrio, senão você vai perder, tá bom? Vamos ver uma última linha de conclusão para essa situação? Cavaleiro de paus, 10 de espadas, 9 de espadas, o 6 de copas, junto com o 6 de ouros. Olha que loucura. Tava falando aqui de se doar, né, no 6 de ouros, e eu ainda comentei. Não saiu o 6 de copas, mas eu estou falando disso. E eu estava falando disso porque saiu o 6 de copas logo em seguida, né? Incrível. Aqui, o seu conselho final aqui, a sua última linha aqui de fechamento dessa primeira parte, primeiro eu quero te dar aqui alguns avisos, tá? Aviso número 1 e número 2 falam da mesma coisa.
Aqui você vai precisar parar de ficar pensando demais, tá? Eu disse que não tinha espadas na mesa. E justo as duas cartas de espadas que saiu são as que atrapalham em vez de ajudar, tá? Por quê? Porque aqui o 10 de espadas e o 9 de espadas fala de ansiedade, fala de você pensando demais e fazendo de menos, tá? Fala aqui de você remoendo alguma coisa na sua mente. É aquela pessoa que fica assim, mas se eu fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Então, se tal coisa acontecer, vai acontecer tal coisa. Aí eu não vou começar, porque se eu começar, pode ser que X coisa aconteça. Mas aí eu vou precisar de tanto, daí eu vou gastar tanto, aí não vai fazer. Então, se você entendeu o que eu estava tentando passar aqui, você entendeu o que é o 10 de espadas e o 9 de espadas. Porque é difícil explicar a ansiedade e o excesso de pensamentos, né? Por palavras, gente, é muito difícil. Aqui pede que você tome cuidado, por quê? Esse 10 de ouros, esse rei de ouros que está aqui, com esse diabo, foi uma conquista, tá? Foi uma grande conquista para você. Você tá aqui no limiar, tá? Você precisa tomar cuidado para não fazer com que essa conquista vá por água abaixo, tá? Não é um negócio legal de falar, mas numa situação que você tá aqui com 10 de espadas e 9 de espadas, você tá pensando demais o que você vai fazer. Provavelmente você não vai fazer nada. E aí você vai perder oportunidade, tá bom? Aqui me mostra você querendo fazer alguma coisa, tá? Você quer fazer alguma coisa. É alguma coisa que você já quer fazer há um tempo, você quer muito, talvez, investir nisso, comprar alguma coisa, usar esses recursos para alguma situação. E você não está conseguindo fazer isso direito, como deveria ser, porque você está aqui pensando demais. Gente, pensar demais não é bom, tá? Não é bom mesmo. Aqui a gente também tem o Cavaleiro de Paus. O problema é que o Cavaleiro de Paus com 10 de espadas me fala dessa situação do 10 de espadas sendo um pouco pior. Porque o Cavaleiro de Paus ele tem energia de ação, né? Se você tá com vontade, mas não consegue sair do lugar, isso aumenta a sua ansiedade, tá bom? Então tome cuidado aqui com essa situação. Tenta aqui o máximo parar de pensar negativamente em relação a isso. Traz para você o arquétipo da rainha de espadas, do rei de espadas, dos que são aqui estrategistas. Tenta traçar numa meta ou alguma coisa assim. A minha meta era X. Para eu chegar lá, eu preciso de fazer desse jeito, sabe? Como você faz isso? Bota sua meta final, traça pequenas metinhas para você chegar lá. E depois você escreve no papel. Escreve no papel. Tudo o que está impedindo você de chegar lá. Para que você tenha consciência do que está acontecendo. Tá? Você precisa de ter consciência disso. Nossa, Ares, que situação que você se enfiou aqui. Deixa eu ver o que tem aqui no fundo do deck. O carro. O universo tá pedindo pra você. Página de ouros, a morte. O universo tá pedindo pra você tomar uma decisão logo e fazer logo o que você tem que fazer. Tá? Pare de ficar pensando nisso. Por quê? Gente, se você não vai fazer e você pediu muito pra isso acontecer, o universo, ou ele vai ver isso com maus olhos, ou ele vai empurrar uma situação para que você haja logo, tá? E aí foge do seu controle completamente. Você vai ficar assim, pensando que é uma torre, ou às vezes vem até mesmo uma torre para ajudar você aqui a se mexer, tá? Acho que aqui sai bastante essas duas cartas, né? De ansiedade, desse tipo de situação. Gente, vocês precisam ter mais fé em vocês mesmos, tá? Tenha mais fé em vocês mesmos, porque aí a ansiedade passa. Você tem que pensar assim, só depende de mim. No momento que só depende de você,
fica mais fácil para você começar a fazer o negócio, porque você confia mais em você mesmo que nos outros, não? Senão você deveria. Enfim, gente, se você tá aqui ainda, curte o vídeo, tá? Se inscreve no canal, deixa um comentário e me explica se essa situação ela tá certa mesmo, tá bom? Vamos ver aqui informações com o baralho cigano para ver se ele fala mais dessa situação ou para ver se ele fala com alguma coisa a mais, tá? Para ajudar aqui você. Já saiu aqui o cão, a consulente e o consulente. Aqui já me fala que tem uma situação que elas têm duas pessoas. Pode ser você e algum mentor espiritual que você tem, realmente, tá? Porque saiu o casal aqui. Ou pode ser você e um parceiro de trabalho, caso eu esteja falando de trabalho, tá? Ou aqui seja algum amigo seu que você confia muito. Como é o cão, ver junto com o cão, tem que ser alguém de muita confiança, não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que você confia muito, que você pode falar um segredo e sabe que aquela pessoa não vai comentar com ninguém. Capaz até dele esquecer o segredo, sabe? Pode ser aqui que o seu mentor espiritual quer falar com você de alguma forma, ou que ele vai trazer para você aqui uma pessoa que vai ajudar você nessa situação, tá? Vamos ver aqui. A aliança, o coração e as montanhas. As montanhas saiu junto com o consulente e a aliança com o coração saiu perto do seu mentor aqui e de você. Aqui eu tô falando de algumas situações, tá? Tá, primeiro com... a primeira coisa é que está concluindo o que eu tinha dito. O seu mentor pode te enviar aqui alguém para te ajudar, tá? Pode te enviar aqui uma parceria para ajudar você aqui a superar alguma coisa, algum problema que você está tendo, ou esse problema que a gente veio vendo, tá? Você aqui com recurso para fazer alguma coisa, mas você está pensando demais, com muita ansiedade e é capaz de você perder a oportunidade. Então, você tem que prestar atenção em quem realmente está aqui para te ajudar e quem não tá bom? Também posso estar falando aqui de você conhecendo uma pessoa para se relacionar, tá? Eu só estou te dando aqui um relacionamento romântico. Agora, se for isso, eu não acho que tem muito a ver com o que a gente viu falando no tarô, seria algo a mais, tá? Porque tá muito focado ali em alguma coisa física material. Vamos tirar mais linhas pra gente entender melhor aqui a situação, tá? O jardim, a âncora e os peixes. Eu entendi. Áries, a situação é a seguinte, tá? Lembra que eu comentei que se você não tomasse uma atitude, o mundo espiritual ia fazer alguma coisa aqui para intervir, para que você se mexesse a fazer alguma coisa? Então, é isso que eu tô vendo aqui, tá? Agora fez mais sentido. O seu mentor tá aqui falando para você que você tem que confiar em uma pessoa. Essa pessoa é de extrema confiança, tá? Pode ser homem, pode ser mulher. Se for mulher, é uma mulher com um pensamento mais masculino de ação, tá? Uma pessoa mais proativa, que quer resolver, quer agir, quer fazer logo, tá? Esse tipo de pessoa aqui. E isso aqui é positivo. Tá pedindo para você ouvir mais essa pessoa e tentar aqui fazer do jeito que ela tá falando ou aceitar a ajuda dela, tá? Aceita a ajuda de alguém. Por quê? Se for o caso aqui de você investir em alguma coisa, vai te trazer aqui resultados positivos, tá? E isso vai ser muito bom para você, porque os peixes, como a gente saiu ali com rei de ouros, com o diabo,
pode muito bem tá falando dos peixes aqui. Porque o diabo, ele aumenta o poder da materialidade, tá? Então, se o rei de ouros já era bom, com o diabo, o rei de ouros fica 10 vezes a potência dele, tá? Ou seja, é muito recurso material, é muito dinheiro, tá bom? E me fala aqui de vocês tendo a oportunidade de ou investir nisso, ou esse investimento aqui vai ser algo que vai voltar para você, tá? É uma coisa boa que volta para você e vai te deixar aqui num patamar de vida melhor, tá? Deixa eu tirar mais uma linha e vai ser a última pra gente poder encerrar, senão eu vou ler para sempre aqui para vocês, tá? Ó, a chave, os trevos e o cavaleiro ou mensageiro, tá? Gente, tem uma pessoa aqui que vai chegar na sua vida, tá? Ou já está na sua vida, pode ser muito bem que ela já esteja na sua vida agora. Vai falar aqui aonde você precisa investir esses recursos que você tem, tá? Faça isso antes que você perca a oportunidade, porque se você perder a oportunidade que está aqui, você vai ficar ruim depois, tá? Porque é uma culpa que você vai querer carregar, tá? Do que eu estou falando? É uma oportunidade para você mudar de vida, tá? É uma oportunidade aqui para você mudar de vida e ir para outro patamar da sua vida, tá? A chave com a sorte me fala que é exatamente isso que você tem que fazer. Não tem outra explicação, tá? Essa pessoa aqui vai vir com a mensagem, com a resposta do vamos fazer de tal jeito, senão vamos perder uma oportunidade, tá? Esse problema a gente resolve dessa forma, tá? Para não perdermos a oportunidade. E está aqui na mesa dessa forma aqui. Ou seja, gente, não perca a oportunidade. A âncora com os peixes fala de prosperidade que fica, tá? A chave com os trevos fala de você tendo aqui sorte. Então você vai receber essa mensagem, essa mensagem que eu comentei. E isso é sorte para você, tá? Os trevos também falam de dinheiro. Então, mesmo que você invista agora, se você fizer certo, você vai ter retorno disso no futuro, tá? Você vai ter retorno disso no futuro. Eu não sei, assim, quanto tempo no futuro, mas me parece que nem é um futuro tão distante, tá? Enfim, Ares, eu espero que você que consiga entender o que eu quis falar pra você. Tem muita gente que fala que eu sou confuso, que eu não me expresso bem, tá? Então, não sei se você conseguiu compreender ou não. Mas às vezes, gente, a mensagem vem dessa forma. Não é nem eu que não expresso a mensagem que é assim. E aí não tem muito o que eu fazer, porque fica difícil até para eu me expressar de outra forma, tá? Principalmente quando a mensagem já vem escrita, assim, bonitinha. Confuso, né? Vamos ver aqui qual arcanjo quer falar com vocês. Se cair mais de um, eu pego, tá? E vamos ver aqui. Qual arcanjo quer falar com esse coletivo de Ares que tá prestes a perder uma oportunidade, só que tá com muita sorte aqui. Vamos lá. Vou tirar mais um, tá? Ó, Arcanjo Rafael. Terapia angélica. Dê suas preocupações e cuidados para nós, os anjos, tá? E nos permita levar os seus fardos. Olha, Arcanjo Rafael veio aqui te ajudando com o seu 10 de espadas, viu? Dê as suas preocupações para ele e pronto. Eles resolvem, tá? Arcanjo Ariel. Coragem. Seja corajoso e defenda suas crenças e as suas ideias, tá?
é Áries. Você que tá precisando mesmo abrir mão daquele fardo que você tá carregando com aquele 10 de espadas. Não sei o que é aquilo, mas aquilo tá te impedindo de progredir, tá? É aquilo que tá impedindo o seu progresso. E fica bem confuso, assim, você querer progredir enquanto você mesmo se amarra e se prende, tá? Então, leve em consideração o que o arcanjo Rafael falou, tá bom? Bem, essa foi a sua leitura. Eu espero ter ajudado vocês aqui de alguma forma, tá? Desejo sucesso aqui pra vocês e fiquem com os deuses.